Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Talk Show do Guru. Hoje nós vamos falar dessa linda praia que é Jericoacoara, lá no litoral cearense. Estamos aqui, eu e o Eduardo, vamos entrevistar a Silmara, que é CEO do Vila Calango e Rancho do Peixe, dois hotéis incríveis lá na região. Estou muito feliz de fazer esse evento. Agora, no início, quero contar para vocês um pouquinho que a gente tem várias agências parceiras nossas que compartilharam esse evento com seus clientes. Então, queria comentar com vocês todas elas. A Janice Vale, Turismo de Bragança Paulista, o Nelson, da Companhia de Turismo de Campinas, a Bárbara, da Vivance Turismo, o Moura, da Soberano Tours, de São Paulo, Reginaldo Zangaro, de São Paulo, a Ana Weinstein, Annette Weinstein, desculpa, de São Paulo também, a senhora Hanan, da Lamia Turismo do Rio de Janeiro, Carla, de Pouso Alegre, da Outback Turismo, a Maria do Carmo, da Travel Office, de São Paulo, Rosali, de Pindamonhangaba, Orlando, da Open Air Turismo, de São Paulo também, Ronaldo, da Artimac Turismo, Lívio, da Planeta Turismo, de Sorocaba, a Maria Luísa, da Lore Turismo, de Alphaville, a Ana, da CCF Turismo, também de São Paulo, e a Janete, da Aerovalp, de Guaratinguetá. Muito obrigado aí por compartilharem esse evento, espero que as informações sejam muito relevantes para os clientes de vocês também. Agora eu passo a palavra para o Eduardo, para seguir com essa nossa conversa. Boa tarde, Silmara, boa tarde, Tiago, boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais esse talk show do Guru da Flote. É uma satisfação, Silmara, estar podendo contar com você hoje aqui, principalmente porque o destino de Jericoacoara nos últimos anos se tornou o grande hit do momento, com tantas novidades, com pousadas incríveis, com uma gastronomia muito especial, ou seja, saiu de praticamente uma gata borralheira para ser a protagonista do turismo brasileiro. Então, eu vou pedir duas coisas para você. Primeiro, que você conte como é que você foi parar em Jericoacoara e toda a história que você tem aí com o Vila Calango e o Rancho do Peixe. E depois você conte um pouco sobre a própria vila de Jericoacoara e nos mostre um pouquinho da beleza que é esse lugar. Bom, boa tarde a todos. Obrigada ao Tiago, ao Eduardo aí pelo convite, ao pessoal da Flote. Obrigada a todos, né, que estão aí nos prestigiando com essa audiência. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, já aqui um pouquinho da nossa conversa, né, para onde a gente vai começar. Então, aí fomos aí prestigiados com esse convite da Flote para estar falando um pouquinho sobre o nosso destino. E aí, então, fazendo uma breve apresentação, né? Então, eu sou Silmara, já estou no grupo aí há 12 anos, entrei na área financeira, para as pousadas Vila Calango e Rancho do Peixe, e ao longo do tempo fui caminhando, né? Essa coisa do financeiro ali, dar pitaco em tudo, né? E aí fui caminhando, conhecendo as outras áreas, falando com as outras áreas, e aí fui crescendo, fui para a área operacional, e aí agora no ano passado assumi a gestão, né, das duas pousadas, então também com a área comercial, a área do marketing, e também nesse projeto do E-Group também, que é esse selo, né, que assina também as pousadas, e eu entrei junto também aí nessa empreitada, então acompanhei, vamos dizer assim, o rancho desde que nasceu quase, a Vila Calango já estava um pouquinho mais, e assim, essa paixão, né, por receber pessoas, por compartilhar histórias, a gente tem muito essa questão lá da nossa equipe, aí esse é um pedacinho que eu mostro aí nessa foto aí, a equipe da Vila Calango, onde a gente é apaixonado pelo cearense, pelo nativo, pela cultura do lugar, então eu fui aí crescendo e aprendendo junto com eles essa arte aí de bem receber as pessoas. E aí falar um pouquinho então aí desse destino, né, que é Jericoacoara, mas fazendo aí uma pinceladinha, então, sobre também os nossos dois produtos, que é a Vila Calango e o Rancho do Peixe. A Vila Calango, então, já tem 20 anos, né? Eu falo que ela é a nossa caixinha de joia em Jericoacoara, que está ali no cantinho, guardadinha ainda,
Então, por mais que Jericoacoara cresceu, como o Eduardo falou, né, se destacou, a Vila Calango ela continua ali com aquela essência, aquela coisa de vila de pescadores, aquela coisa mais nostálgica, né, que Jericoacoara tinha. Eu converso muito com muitos clientes, né, que são antigos, pessoas que falam, eu ia lá quando eu chegava lá de pau de arara, não tinha energia, dormia na casa dos pescadores, né, então ainda tem muita gente que tem essa nostalgia, né, dessa Jericoacoara de 20, 30 anos atrás, e aí a Vila Calango ela tenta guardar isso, então eu falo que é a nossa caixinha de joia, e o rancho já é o nosso refúgio, já é aquela coisa mais em amplitude muito maior, né, de receber as pessoas e aquela coisa mais de imersão na natureza, e que tem 15 anos, então surgiu logo depois da Vila Calango, mas que também com essa característica assim, muito próxima, né, com relação à sustentabilidade, à natureza, e sempre nas duas guardando muito esse DNA do local, da essência do local, de impactar o mínimo possível, de respeitar o que já tinha lá, e fazer disso, na verdade, algo que fosse admirado, né? Vamos dizer assim, aproveitado por todos. Então, por isso a gente faz muita questão de ter as pessoas nativas lá, cuidando e recebendo quem chega lá para nos visitar. Falando rapidamente, então, antes de eu falar um pouquinho mais sobre Jeri, o destino, também sobre a questão do acesso, que é uma coisa que também é uma curiosidade, né? Porque fica ainda muitas vezes também nessa memória, né, de que para se chegar em Jericoacoara é muito difícil, né? Então, lembrando que o Rancho do Peixe ele fica na Praia do Preá, é uma praia antes de Jericoacoara. Então, você chega primeiro na Praia do Preá para depois você ir para Jericoacoara. A gente tem o aeroporto de Fortaleza, que é o aeroporto internacional, né, o mais conhecido, então estou mais ou menos 4 horas de carro para chegar. A gente faz esse serviço, oferece essa parte também de logística, né, de fechar um transfer privativo. Temos a van com Hilux, SW4, outros 4x4, né, também, que faz esse transporte, pega o hóspede no aeroporto, no horário que ele chegar, e leva até a pousada. E temos o aeroporto de Jericoacoara, aí, que já tem uns 3 anos que está operando, e aí diminuiu, encurtou muito mais essa distância para quem queria conhecer Jericoacoara e não quer enfrentar esse trecho de estrada. E aí você está ali 20, 30 minutos ali para você chegar, seja no Rancho do Peixe, seja na Vila Calango, que também, então, é muito mais fácil, né? O aeroporto de Jeri agora está fechado nesse primeiro momento, né? Agora do pós-pandemia, né? Ou ainda não sei se a gente pode dizer que a gente já está no pós-pandemia, né? Mas que agora, né, nós reabrimos, né? O rancho reabriu dia 1º de agosto, Vila Calango reabriu no dia 14, mas o aeroporto de Jeri ainda está fechado. As previsões que a gente recebe mais oficiais é de abertura para dezembro. Então, a gente tem a Gol e a Azul, que opera voos lá para Jeri. Nos tempos, né, de temporada, aí, no final do ano, a gente tem voos quase que diários, de terça a domingo. Mas nesse período agora, por enquanto, ele está fechado, recebendo só voos particulares. Então, falando um pouquinho, então, do destino, né, de Jericoacoara, para que vocês tenham aí uma ideia rapidamente, né, sobre o lugar. Então, como eu falei, Jericoacoara, essa vila de pescadores, que ela começou ali, né, sendo recebida por pessoas que exploravam, né, aquele lugar, o acesso era muito difícil, a estrada era muito difícil, né, você tinha que chegar até Jijoca, né, que era a cidade mais perto, e depois ia nesse famoso pau de arara, né, para chegar lá, o jegue, enfim. E aí ela foi, né, se tornando conhecida, né, principalmente também por conta da questão dos ventos constantes. Então ali tanto, né, Jericoacoara quanto Preá ficou mundialmente conhecido como a meca do kitesurf, o melhor lugar para se praticar kitesurf e outros esportes do vento, porque a gente tem esse vento constante. A gente brinca que em julho Deus liga o ventilador e ele só desliga lá no final de janeiro e ainda só deixa ele um pouquinho mais brando, né? Desligar, acaba que ele não desliga nunca. Então, esse vento constante também, então, atraiu nesse começo os praticantes de windsurf, de kitesurf, né? Até os próprios fundadores da pousada, eles foram para lá também por essa paixão comum por esse esporte. Então, Jericoacoara é isso, assim, ela tem essa nostalgia, essa coisa do centrinho à noite ainda, de você visitar esse lugar e ainda ter essa coisa mais bucólica, né, dessa vila de pescadores. Então, aí tem um pouquinho desse retrato aí de Jericoacoara, que agora tá um pouquinho, né, já mais cosmopolita, vamos dizer assim, né, em termos de ocupação, de acesso,
mas que ainda guarda o seu charme ainda para chegar até lá. E aí, enfim, agora vamos começar a falar um pouquinho. Não quero cansar muito vocês. Se eu estiver falando muito rápido também, eu peço para o Eduardo e o Thiago me frear um pouquinho, porque eu vou me animando para falar desses produtos, mas vou tentar aí trazer um pouquinho de cada aí para que vocês possam conhecer. Então, vou falar agora então da Vila Calango. Então, né, estamos ali na praia de Jericoacoara, bem do ladinho da Duna do Pôr do Sol. Aí nessa foto no canto superior esquerdo aí dá para vocês verem já o pezinho da Duna do Pôr do Sol. Então, a gente está aí nessa esquina aí, onde a gente recebe as pessoas. Temos aí essa parte da vegetação, que é uma coisa que a gente faz muita questão de colocar, né, desse nosso princípio da sustentabilidade. Então, a gente preservou o lugar. Essa semana eu estava lá agora, até brinquei com os meninos um pouco antes, né, que eu tive esse choque térmico de vir do Ceará para São Paulo. Eu fico aqui em São Paulo, né, na nossa base aqui, e aí tive todo esse frio agora, né, que a gente está enfrentando agora aqui em São Paulo. E aí lá, né, tem esse sol constante de julho a janeiro, depois tem uma chuvinha para dar uma refrescada. Então lá tá um sol maravilhoso. E aí a gente estava conversando com um hóspede que falou que foi passear ali no entorno, né? E aí foi conversar com alguém e falou assim: eu me perdi aqui, como é que eu faço para voltar para Vila Calango? E aí a pessoa falou: é simples, olha para o alto, onde você vê um monte de coqueiro é a Vila Calango. E eu falei: poxa, isso é muito bacana, porque realmente a nossa marca registrada é essa questão da preservação, e a gente tentou ali nos adaptar, né, à vegetação do lugar e tirar o mínimo possível da vegetação nativa. A gente tem quartos que tem um coqueiro que passa no meio do quarto e a gente se adaptou a ele para que a gente pudesse deixar ele ali. Da Vila Calango, ela tem 24 quartos, a gente tem algumas categorias, né, de acomodações, então temos desde quartos para casais, que são essas palafitas que estão a 3 metros do chão, que é um dos nossos cartões postais também, que o pessoal brinca que é a casa na árvore, a casa do Tarzan, enfim. Então, esses quartos são quartos para casal. Ele tem um lounge privativo ali embaixo dele. Então, são quartos ótimos para lua de mel. E depois, se você quer, vamos falar um pouquinho mais para frente na parte gastronômica, mas ter ali um jantar especial ali embaixo. Então, esses quartos são quartos especiais para isso. São os quartos que a gente ainda preservou essa arquitetura, que ele é aberto, né? Então, é madeira, coberto com palha. Ele tem uma arquitetura para receber uma ventilação natural. Então, esses quartos eles não possuem ar-condicionado. Os demais quartos eles já foram projetados, já mais fechados, e aí tem ar-condicionado. Então, nos 24 quartos, a gente tem esses 6, né, as 6 palafitas que não tem, e os restantes todos têm ar-condicionado na Vila Calango. E aí a gente tem aí as palafitas, então, como eu falei, essa aí do meio é uma foto de dentro da palafita. Temos os quartos mais familiares, que são os comforts, tanto a palafita comfort quanto os apartamentos comforts. Esse aqui de baixo tem uma cama de casal, tem 2 camas de solteiro, fica nessa montagem. Quando não usa as camas de solteiro, a gente faz ali uma área que fica um sofá ali, que dá para usar, que é bem bacana. Temos os bangalôs também, que esses ficam no chão. Também teve um pouco dessa inspiração da casa do pescador, né, desse tijolinho. Os apartamentos, tem banheiros com jardim de inverno, você toma banho vendo o sol ali, vendo o céu, sentindo ali a brisa. Então, a Vila Calango, eu falo que ela é uma caixinha de surpresa. Assim, cada quarto tem uma característica, tem uma peculiaridade devido à sua localização, devido à sua arquitetura. Então, assim, cada um você vai estar realmente num quarto exclusivo com relação às nossas acomodações. E aí, falando um pouquinho também da estrutura das nossas áreas comuns, acho que isso também é uma coisa importante ressaltar nesse período que a gente está vivendo, né? E nós temos as nossas áreas muito abertas, então até pela questão do vento, né, que eu falei da região, então são super ventiladas, e isso acho que é um diferencial nesse momento, né? Você vai para um lugar que você está integrado à natureza, com áreas abertas para que você possa ficar e aproveitar, né, seguindo todos os protocolos que a gente está seguindo bem rigorosamente nesse período, né? E que aí você pode aproveitar com mais ar puro, ar fresco, né, nesse momento. Então, a gente tem aí o nosso restaurante, que ele fica aí nesse mezanino, onde a gente serve o nosso café da manhã. Então, você toma um café da manhã já apreciando aí essa vista para o mar. Nossa recepção, temos lounge. E aí, essa parte da noite também ali, as pessoas brincam muito que a Vila Calango parece que é um grande quintal. E aí, convida muitos nossos hóspedes para eles ficarem
até mais tempo fora dos quartos do que dentro dos quartos. Então, no gramado, a gente tem lá uma cama bem grandona, lá onde os hóspedes ficam lá deitados, né, num livro, numa rede no lounge. Ao final de tarde, a gente brinca um pouquinho sobre eles pegarem um colchonete, irem lá para frente do gramado, tomar um drink, ver o pôr do sol, que é, né, uma característica grande ali da região, né, de ter esse pôr do sol no mar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. A gente brinca que ali na frente da Vila Calango é o camarote para você assistir aí esse pôr do sol e apreciar. E agora vamos falar um pouquinho do rancho. Eu não sei se vocês querem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa sobre Vila Calango. Podemos ir para o rancho já? Silmara, conta a distância do aeroporto de Jeri para a Vila Calango. Quantos quilômetros são? Quanto tempo mais ou menos toma? Dá cerca de 40, 50 minutos do aeroporto de Jeri, porque você tem 20 minutos até o Rancho do Peixe, e até o Rancho do Peixe você chega dos dois aeroportos de carro normal, você não precisa de ter tração. Já o trecho do rancho para Jericoacoara, você desce para a praia, então você precisa de ter um carro com tração. E aí, por conta disso, são 12 quilômetros a distância entre o Rancho do Peixe, que está na Praia do Preá, e a Vila Calango, que está em Jericoacoara mesmo. Mas são 12 quilômetros na areia, então isso até acaba, né, sendo um pouquinho mais demorado, mas você demora aí 20, 30 minutos para chegar até lá. Então, somando, dá mais ou menos uns 40, 50 minutos vindo do aeroporto de Jeri. Lembrando até uma outra questão, então, até Eduardo, aproveitando essa tua pergunta, que o Rancho do Peixe, a Vila Calango, nós oferecemos um traslado, cortesia incluso, né, na diária, entre as duas pousadas. Então, quem está hospedado na Vila Calango pode ir para o Rancho do Peixe, temos lá alguns horários definidos, então quem quer ir lá para poder passar o dia lá ou para praticar o kitesurf lá, porque acaba que lá a gente tem uma estrutura mais bacana para isso. Na Vila Calango também, né, é possível também praticar, mas enfim, tem quem goste, né, de aproveitar os dois até para fazer o famoso downwind, que eles chamam, que é você descer velejando de uma praia para outra. Então você pode fazer isso, e quem está no Rancho do Peixe quer ir ver o pôr do sol, quer ir jantar em Jericoacoara, também tem esse transfer também incluso na diária, que pode aproveitar desse serviço aí para ficar se locomovendo entre as duas praias. E se quem gosta de caminhar, dá para, por exemplo, ir a pé e voltar de carro? Olha, são 12 quilômetros na areia com sol bem... Sol do Ceará e bem o vento, típico, né? do Ceará, mas se é alguém que gosta, assim, já conheço pessoas que fazem isso. Tá. Então, se é alguém que está preparado para isso, dá para fazer. Sim. Mas também temos opções, você pode fazer isso de fat bike, pode fazer isso de cavalo, que a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências. Então, tem várias formas aí de você conseguir fazer esse trajeto. Bom, vamos então mostrar agora o Rancho do Peixe para vocês. Então, como eu falei, o Rancho do Peixe fica na Praia do Preá, né? Até tem muitas vezes essa confusão, né? De falar, é Jericoacoara. Eu falo, ó, tá ali do ladinho, encostadinho. E até aproveitando, né, um pouquinho dessa transição entre as duas, né? Tem muita gente que às vezes acaba, né, perguntando muito qual é o perfil do hóspede das duas pousadas, né? O quanto muda de uma para outra, ou às vezes fica com receio achando que o Rancho do Peixe é muito voltado só para quem faz o kitesurf. Então, já também fazendo um pouquinho dessa introdução, assim, o nosso público é um público família, tem essa questão, sim, do apelo do esporte, então, de ter esse perfil de quem quer praticar, quem quer aprender, quem quer se desenvolver nesses esportes de velejo, né? Seja o windsurf, seja kitesurf, seja o próprio stand-up paddle, enfim, todos esses esportes da água, né? Vamos dizer assim, a gente tem toda a estrutura para recebê-los, e acho que é um convite, né? Quando você está lá, de você praticar algum tipo de atividade, está interagindo de alguma forma, aproveitando do vento, do mar, né? Então, acaba sendo isso um diferencial, mas a gente recebe muito um público família, assim, as crianças curtem muito, vocês vão ver aí das atrações que a gente coloca, é um lugar delicioso de se explorar, ali no fundo vocês veem o Parque Nacional, então os passeios são lindíssimos, para casais também, para lua de mel, enfim, então é um público muito eclético que tem para as duas pousadas. O rancho, como eu falei, ele está numa área muito mais ampla, né, do que a Vila Calango, então tem mais essa questão da integração com a natureza. Acho que tem um conceito, um apelo de mais rusticidade do que a Vila Calango. Então esse sim eu falo que é um produto também para ser vendido, né, ou para quem está querendo conhecer um pouquinho mais, de entender bem a nossa proposta. Então os nossos bangalôs
por exemplo, eles não possuem ar-condicionado, são bangalôs com 80 metros quadrados, depois a gente vai ver um pouquinho eles por dentro. Então, foram projetados para receber o vento mesmo. Eu estando lá esses dias, com todo o calor do dia, à noite eu sempre uso uma mantinha para dormir, porque o vento entra mesmo, circula por dentro do quarto. Mas temos os mosquiteiros também ali que envolve para proteger também o quarto, enfim, a cama. Então, ele tem muito essa questão mesmo da integração com a natureza. Então, é um bangalô que você vai ter uma visitinha de uma pererequinha no banheiro, de um grilinho, e aí aquela coisa de quem quer ir para lá, de realmente curtir esse tipo de integração. É um lugar único, exclusivo, para realmente você ter uma experiência diferente de qualquer outro lugar. Aí um pouquinho mostra, né, nessa estrutura da piscina, ao fundo eu tenho os bangalôs que ficam em meio ao coqueiral. Lá no Rancho do Peixe, diferente da vila, os quartos eles são todos iguais, o que muda é a localização. Sejam esses ao fundo, que tem a vista para o coqueiral, só voltando aqui um pouquinho, esses que estão aqui na frente são os que têm a vista para o mar. E aqui vocês veem bem essa diferenciação dos que estão ali ao fundo, tem a vista para o coqueiral. Lá no Rancho do Peixe eu tenho uma estrutura grande também, de áreas comuns, tem uma área que é o ranchinho, que foi feito de brinquedos ali de madeira, um escorregador, um balanço que as crianças adoram ali para aproveitar. Então, como eu falei, tem muito esse público família que vai para o Rancho do Peixe. Mostrando então um pouquinho a parte das acomodações, então, esse é o nosso bangalô. Ele já tem essa montagem então fixa, com uma cama de casal e 2 camas de solteiro. Temos aí essa integração com a natureza que eu falei, né? Então, ele é madeira, coberto com palha, feito toda essa abertura para receber essa ventilação natural, que acho que dá para ver um pouquinho mais essa parte de cima dele, como ele é todo aberto. E aí um pouco dessa montagem, né, da cama de casal com as 2 camas de solteiro. A gente tem a parte do chuveiro, que ela é aberta, né, em cima. Então, você toma banho olhando as estrelas, olhando a lua lá, que é uma experiência muito bacana para se viver. Temos toda essa questão dos detalhes, né, de tudo que é produzido lá. Então, o abajur, ele é feito de um coco, os nossos amêndoos, sabonetes são todos produzidos lá. Então, tem toda essa coisa de você estar num lugar onde você olha, cada detalhe foi pensado e te leva a admirar a cultura do artesão local, da cultura local. Então, é uma viagem mesmo que a gente faz de imersão ou mesmo ao Ceará, quando você está por lá. Falando um pouquinho das nossas áreas comuns, também assim como a Vila Calango, né, são áreas abertas, super ventiladas. Temos o restaurante, temos aí embaixo o bar do restaurante. E lá a gente tem 3 estruturas para alimentação, depois na área da gastronomia a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente tem o bar da praia, tem a pizzaria e tem o restaurante, né? E além do lounge e essas outras áreas onde dá para aproveitar um pouquinho mais sobre você estar ali no rancho aproveitando toda essa estrutura. Agora, então, eu falei um pouquinho das pousadas, né? Um pouco de como elas são. Agora eu vou falar um pouquinho mais, então, do que vocês têm no entorno, seja aproveitando dentro da pousada, ou também para passear e conhecer um pouquinho lá. E aí, esse é um cartão postal de Jericoacoara, né? Que é a Pedra Furada. Esse furo na pedra, vamos dizer assim, foi feito pela natureza, né? Conforme esse aí é a prova viva do ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque foi ali o efeito da maré, né, batendo ali na pedra, ele foi fazendo esse efeito. E aí esse aí é um cartão postal onde nessa época de julho e agosto você consegue tirar uma foto ali no pôr do sol, você pega bem o sol se pondo ali nesse buraco aí da pedra. E é uma caminhada também muito legal, porque você vai no Morro do Serrote, onde você vê Jericoacoara de cima, vê o Parque Nacional, e aí depois você desce para chegar até a Pedra Furada. Então, para quem gosta da caminhada ou para ir de cavalo, é um passeio muito bacana para ir conhecer e aproveitar um pouco da natureza, do entorno. Temos as lagoas, né, que também essa redinha na lagoa também é algo que já foi muito divulgado, né, por aí. A lagoa é uma lagoa enorme, né? A Lagoa do Paraíso, por exemplo, né? E está super cheia, porque nessa época, né? Depois do... Eles chamam de inverno esse período que tem agora das chuvas, né? Que é de fevereiro até maio, comecinho de junho. Então, as lagoas ficam super cheias agora. Eu tive lá em uma delas, está lindíssima. E aí o pessoal vai lá, então a gente tem estruturas ao longo da lagoa, onde as pessoas podem ir para restaurantes, né? E aí ficam lá
nas lagoas, além das lagoas naturais que se formam dentro do parque também, que são lagoas que às vezes nem são tão visitadas por não ter uma estrutura ali de alimentação, mas que também é muito bacana de visitar e conhecer. A Lagoa Azul, enfim, toda essa questão da areia com a chuva, ela traz essa coloração, que é o nosso Caribe cearense ali, de visitar essa parte das lagoas. Esse é um lado, até para vocês terem uma noção também, porque às vezes as pessoas perguntam muito, né, sobre, fico no rancho, fico na vila, e uma coisa que eu falo que o melhor dos dois mundos é você dividir a sua estadia entre as duas. Então, por exemplo, você estando no rancho, você está mais perto do passeio das lagoas, né, que é isso que eu mostrei antes, da Lagoa Azul e Lagoa do Paraíso, e depois você indo para Vila Calango, você fica próximo desse passeio para Tatajuba, que é o outro lado do parque. E a Pedra Furada, ali, a Árvore da Preguiça, está no meio das duas. Então, às vezes é legal você dividir a estadia, porque você conhece e aproveita das duas estruturas, né? Cada uma com a sua característica, e também aproveita para fazer os passeios que são mais próximos de cada uma. E aí esse também é o passeio... Pode falar. Quanto tempo, quantos dias você diria assim para conseguir fazer todos os passeios? Olha, eu diria mínimo 4 dias, mas 5 dias assim é o ideal, né? Porque acaba que você tem um dia de viagem, né? Dependendo se você está vindo, né, do Sudeste, ali, Centro-Oeste, você tem 3 horas de voo, dependendo se estiver aqui para Fortaleza. Então é um dia de viagem. Então, pelo menos você ficar 4 dias inteiros lá, eu acho que é para você aproveitar e fazer os principais passeios. Mas se puder esticar um pouquinho mais, 6 dias, 3 dias em cada, aí realmente você vai voltar falando, vivi Jericoacoara, conheci Jericoacoara e aproveitei bem o destino. Depois dessa temporada, todo mundo fechado em casa, eu preciso de uma semana só para me adaptar com o céu, com o vento, sol. Você sabe que a gente está com uma campanha de dizer assim, venha fazer o seu beach office com a gente. Porque agora está todo mundo, né, ainda em home office, né? Então lá a gente tem internet de altíssima qualidade, então faça seu beach office lá. Essa semana mesmo eu estava com um cliente, assim, hóspedes lá, que olha, agora eu vou para uma reunião, vou lá para dentro do meu quarto, faço a reunião, depois eu volto e continuo a aproveitar. Fui com as minhas filhas, todas em homeschooling, então de manhã elas faziam a aula e depois aproveitavam. Então, hoje em dia, agora com essa questão da tecnologia e de tudo que aconteceu, você pode aproveitar sem estar desconectado e continuando a fazer com as suas obrigações. Então, não precisa esperar as férias agora, já pode ir para lá já e continue trabalhando de lá, mas com uma vista incrível e aproveitando o resto do dia. Legal. Silmara, tem também que ficar uns dias de ócio, né? Não dá para ficar passeando, tem que ficar sem fazer nada, né? Olha, não tem nada melhor do que ficar na rede, ou lendo um livro, ou simplesmente ouvindo o barulho que tem lá da natureza, e sentindo a brisa, pronto. Isso aí é o suficiente para você desopilar a mente e dar uma recarregada nas energias. Bom, agora vamos então para a parte de gastronomia, né? Que também acaba sendo um item hoje em dia que acho que tem pessoas que viajam com o motivo principal da gastronomia, né? De querer explorar o lugar, né? E acho que esse também é uma parte que a gente tem ali como um diferencial e os hóspedes, quem vai para lá, elogiam muito. No caso da Vila Calango, a gente tem um restaurante que é o Vila Cá. E aí, dentro de toda essa nossa identidade, de tudo que a gente veio falando, né, essa parte da cultura do lugar, a gente quis também homenagear o Ceará no nosso cardápio, na nossa culinária, não poderia ser diferente, né? Temos aí esse vizinho da frente aí, que é o oceano, que nos traz tantas coisas, né, com relação a frutos do mar, essa riqueza. Então, a nossa equipe ela fez uma viagem gastronômica pelo Ceará, onde a gente pesquisou receitas tradicionais, o que remetia à infância do cearense. E aí os nossos chefes deram, então, essa repaginada, essa releitura nessas receitas. E aí o Vila Cá tem agora, então, um cardápio, né, que a gente lançou ano passado, que traz esses pratos, essa releitura da gastronomia cearense, que é maravilhosa. A gente também, além do cardápio fixo, a gente procura sempre ter esse cardápio dinâmico, seja com o menu do dia, ou às vezes um menu especial. A gente faz jantares especiais lá também, então, que traz muito essa coisa de você aproveitar e conhecer um menu diferente, especial, que foi preparado pelo chefe, que é riquíssimo, né? Aqui nessa parte de experiências, né, que a gente tem aqui, que eu falei para vocês, esse do meio é um jantar embaixo de uma palafita, nesse jantar privativo. Aí do lado você tem esse jantar que a gente leva, né, programado. Então dá para você ir aí
ter um jantar ali com acompanhamento, às vezes, no músico, e aí tá o ar livre ali, que é super bacana. Temos também esse pôr do sol, onde a gente monta um piquenique, serve um drink. Então, a parte gastronômica é um diferencial que a gente tem lá na Vila Calango. E a própria Jericoacoara mesmo também tem uma gastronomia riquíssima, né? Eu brinco que é para todo gosto e para todo bolso, assim. Tem todos os tipos de gastronomia, de tipos de restaurante. Então, o centrinho de Jericoacoara à noite é um lugar realmente para você curtir as lojinhas e ir conhecendo os restaurantes ali da região. Então, tem essa parte da gastronomia de Jericoacoara que também é muito rica e aproveitável. Já no Rancho do Peixe, né, como eu falei, a gente tem as nossas estruturas, né, seja de um bar da praia, que durante o dia, quem está ali aproveitando a praia, aproveitando o velejo, quer comer uma salada, quer comer um lanche, uma coisa mais leve, o nosso famoso açaí. Então, curte o bar da praia nesse sentido. Tem a pizzaria também, que funciona durante o dia, à noite também, uma pizzaria que é italiana, né? Até porque temos sócios italianos que fizeram que, não, tem que valer aí a cultura italiana da pizza, da receita da pizza. Também ela é muito aproveitada lá, e as massas caseiras também que a gente faz também lá na pizzaria são incríveis. E o nosso restaurante também, que da mesma forma também tem esse cardápio, né? Que lá no restaurante do Rancho a gente dividiu nos 3 biomas cearenses. Então tem o menu inspirado na serra, o menu inspirado no mar e o menu inspirado no sertão. E aí também tem pratos da culinária cearense que são incríveis. Então, ali mostrando novamente, tão rapidamente, essas estruturas que a gente tem. Já no Preá, essa parte da gastronomia na cidade está em desenvolvimento, já temos lá já algumas boas promessas, né, de culinária, de restaurante, mas o perfil do hóspede do rancho acaba sendo um hóspede que fica mais na pousada, aproveitando da estrutura da pousada. Então, essa diversidade que a gente tem de oferta, né, acaba ajudando um pouco para que ele fique lá e aproveite de todos os menus que a gente tem. Como eu falei, a gente faz... Agora, por exemplo, nesse período, a gente está com um menu semanal, um menu reduzido, né? E aí ele vai, então, sempre curtindo e conhecendo de outras gastronomias que os nossos chefes têm lá para mostrar para nós. Aí um pouquinho nessa parte, então, da experiência também, no Rancho do Peixe, a gente tem uma azeitoneira lá, que é um lounge que é super delicioso, com uma sombra que fica lá com as redes, que durante o dia os hóspedes aproveitam. E à noite também a gente pode, né, em determinadas ocasiões, fazer uma montagem, fazer um jantar especial, ou oferecer mesmo para os próprios hóspedes. Também fica um ambiente super bucólico, de você estar ali, né, à luz de velas, né, no meio ali aproveitando a brisa, né? Então fica muito bacana também. E além dessa vista que a gente tem, então, nos nossos gazebos da praia, de você sentar ali para comer uma pizza ou também um jantar especial, é muito bacana também essa parte de experiência gastronômica, tanto na Vila Calango quanto no Rancho do Peixe. Olha, a gente tem uns drinks autorais lá, e eles aproveitam muito dessas frutas ali da região, da siriguela, né? Essa mistura, às vezes com uma pimenta, assim, são drinks muito legais para fazer. Temos os licores da serra também, que a gente traz lá também, que é um aperitivo também muito bacana. E além dos pratos, né, assim, que acompanham, né, o vinho, né, que acaba sendo algo também que o pessoal lá acaba sempre aproveitando muito. Lá na Vila Calango, um dos pratos que o pessoal gosta muito, que é o grelhado da vila, que ele vem com a lagosta, vem com camarão, vem com polvo. Então, é um deleite, né, dos frutos do mar para aproveitar. No Rancho do Peixe, a gente tem um prato que é adorado lá pelos nossos hóspedes, que é o robalo com molho de castanha, e aí a castanha, né, presente ali no Ceará, e também que é deliciosa. Então, para fazer esse jogo aí com esses drinks autorais que a gente tem lá, fica muito bacana. Além das caipirinhas e caipiroscas, que aí o pessoal coloca a imaginação lá para fluir lá com todas as frutas que tem e aproveitam bastante. Bom, então vamos agora para a nossa parte de passeios, então, que a gente tem aí para mostrar um pouquinho para vocês sobre essas experiências, essas atividades que dá para fazer lá. Naquele passeio que eu falei para vocês para Tatajuba, né, que está ali mais próximo de Jericoacoara, tem o Rio Guriú, né? Então você passa pelo Mangue Seco, então você passa ali por uma área que
você vê um bioma muito específico ali da região, com umas árvores que têm as suas raízes, né, externas, então você passa ali naquele meio do mangue, depois você faz esse passeio pelo Rio Buriú, onde você vê o cavalo marinho, você vê os caranguejos ali, e dá para você fazer isso com stand-up paddle, então, que é o SUP, né, que é muito bacana, a criançada curte muito, ou mesmo fazer com um barco deles e você vai passando por ali, conhecendo um pouco da natureza da região. O outro é essa canoa havaiana, para quem gosta de acordar cedo, que é para poder ver o nascer do sol, que acho que é o que eles mais recomendam, até por conta da questão da temperatura, né? Então, faz um passeio lá saindo bem cedinho ali, pouco antes do nascer do sol, e aí você vai, então, ter essa visão ali, inclusive do passeio da Pedra Furada pelo ângulo do mar. E aí você passa, então, sai ali de Jericoacoara, e é um passeio, assim, lindíssimo de ser feito. E a pescaria nativa também, que aí também é para os corajosos aí que querem, então, realmente fazer essa imersão com os pescadores, então é também logo cedinho, na madrugada, né? Vai com eles para o mar para pescar, volta e aí almoça o fruto da sua pescaria, né? Então leva lá, os nossos chefes preparam também, então é um passeio onde já você também termina com a gastronomia também, aproveita então do fruto ali, do suor ali, do sacrifício, e da experiência que teve, né, de ir lá e de pescar, e aí voltar e aproveitar. O pessoal gosta bastante também desse produto. E, Silmara, todos esses passeios dá para qualquer pessoa de qualquer idade, criança, pessoa... O da pescaria não tanto criança, né? Aí realmente é mais mesmo para um passeio mais para adultos. Eu diria assim, se você tem saúde, predisposição, você faz, independente da tua idade, né? Assim, porque são passeios, né? A canoa havaiana, você tem um esforço para você estar remando, né? Então, tudo isso você precisa estar ali bem disposto para fazer. E aí só não temos essa parte da criança estar indo nesse tipo de passeio, principalmente o da pescaria. Agora, por exemplo, o SUP no Mangue Seco, as crianças, você viu o tanto de criança que estava lá, e eles adoram fazer esse tipo de passeio. A gente agora tem esse bloco que é na natureza, né? Todas as atrações são na natureza, mas acho que aí tem um destaque especial, né, Silmara? Conta pra gente. Eu acho que o destaque é realmente para o Parque Nacional de Jericoacoara. Como eu falei, é riquíssimo. Eu brinco que são os nossos lençóis cearenses, porque a gente tem aí as lagoas naturais que se formam. Então, para você fazer uma trilha, para você fazer um passeio de buggy, né, para você fazer um passeio de cavalo, é realmente um lugar para você... E até contemplativo, sabe? E eu acho essa foto muito simbólica, né, para isso, assim, de você ficar ali observando e aí curtindo essas lagoas, que são lagoas ali pouco exploradas, então você dá um mergulho, você passeia. Então, o Parque Nacional de Jericoacoara, de fato, é um diferencial que realmente você está ali do lado para você aproveitar e fazer esse passeio e conhecer a natureza mesmo ali do Ceará. Um outro destino que tem, ali também está até mais próximo do Rancho do Peixe, né, ali na Praia do Preá, que é a Praia da Barrinha, que é uma praia antes da Praia do Preá, que também é um passeio incrível de fazer também, porque lá tem as dunas também para você conhecer, tem um parque eólico, tem uma parte de gastronomia também ali que é bem bacana para conhecer ali. Então é um passeio que dá para fazer de cavalo, dá para fazer de kitesurf, dá para fazer de buggy. Então é um passeio também com relação à natureza que é bem bacana. E além disso, a gente também oferece esse piquenique nas dunas. Então, nesses lugares que não tem estrutura, né? Então, a gente leva a estrutura. Então, você ir lá com a sua família, né? E aí a gente monta a estrutura, faz esse piquenique, está próximo de uma lagoa, que as famílias adoram também esse tipo de serviço. E a gente leva e aí faz lá o seu piquenique, a gente monta a estrutura lá. Então, esse também é um produto que é bem apreciado pelas pessoas que vão lá e conhecem lá. É bem bacana. E todos esses passeios podem ser organizados no momento em que a pessoa chega ou ele tem que fazer uma reserva prévia? Não, todos podem ser organizados na recepção, falar com a nossa recepção, com as concierges das pousadas. Podem ser organizados de um dia para o outro, né? Esses que requerem uma estrutura um pouquinho maior. E também, mas se alguém já quer fazer a programação, quer que a gente cuide da programação, já também no momento da reserva fala com a gente,
e a gente monta também toda a programação, dá para fazer também com antecedência. Dá para disponibilizar para as nossas agências parceiras esse menu de atividades, para já saber Com certeza. A gente tem um menu específico de experiência, de passeios, que dá para a gente mandar, assim, disponibilizar para todo mundo aí que está assistindo. Bom, e caminhando então aí mais para o finalzinho então dessa nossa conversa, né? O pessoal da Flot aí pediu para a gente aí qual que eram as selfies perfeitas, né? A gente está aí nessa geração selfie agora, né? Da gente estar fazendo os registros por onde a gente passa. E aí a gente reservou os nossos cartões postais. Como eu disse, o pôr do sol é o cartão postal principal, acho que do Ceará. Você ter essa coisa do sol se pondo no mar é lindíssimo. E o céu fica com uma coloração. Agora, essa época, ele fica num tom rosa, alaranjado, assim, que o celular, assim, por mais que ele seja ele potente, enfim, em termos de megapixels e tudo mais, mas ele não consegue captar a beleza que é realmente você estar lá olhando, né, a olhos nus. E é realmente lindíssimo. Então, eu digo que essa selfie, então, de você estar no alto da duna, e observar o pôr do sol e fazer ali o registro, né, de que você teve ali naquele momento é algo muito bacana. Além ainda dentro desse aspecto do pôr do sol, esse da pedra furada, do entardecer também é muito bonito, de você pegar esse close, né, do pôr do sol se pondo ali dentro da pedra furada também é uma selfie que o pessoal gosta muito de fazer. E outro cartão postal que a gente tem, que ele é assim muito simbólico até, né? Às vezes até passa um pouco despercebido, porque no caminho, a árvore da preguiça, ela está no caminho entre a Vila Calango e o Rancho do Peixe. Então, quem faz esse trajeto às vezes passa por ela ali, mas ela é um símbolo ali da região, e justamente é uma árvore que não quis resistir à força do vento, ela não quis lutar contra isso, ela simplesmente foi se deitando ali ao lado e ficou ali. E aí foi carinhosamente chamada de árvore da preguiça, e o pessoal também acaba indo bastante lá tirar sua selfie e fazer o registro de que teve aí esse símbolo ali da região de Jericoacoara e da região do Preá. É isso, gente, um pouquinho do que eu quis trazer aí para vocês aí dos nossos destinos. Silmara, e quando é que eu não posso ir lá porque chove? Qual a época da chuva? Eu não diria que você não pode ir, não, viu? Porque tem a sua beleza e o seu charme também. Você tá lá nesse momento da chuva, como você falou. Acho que para um momento de ócio, você tá lá ouvindo o barulhinho da chuva, lendo um livro, para quem quer realmente descansar, é uma época também muito boa de estar lá. Mas o período da chuva é o período de fevereiro até maio, vamos dizer assim, né? Que é justamente o período que a gente chama de baixa temporada. E aí depois, a partir de junho, o tempo já começa a firmar um pouco mais, e aí julho aí já começa, já o vento entra forte, e aí vai até o final de janeiro garantido sol e vento. Então, vai muito do que você busca, né? Se você quer estar aí lá, de repente, para curtir a gastronomia do lugar e até aproveitar mais da região, às vezes sem estar tão cheia, né, ali de você estar num lugar muito mais exclusivo, esse período da baixa temporada é um período também gostoso de estar aproveitando a região. Tem uma pergunta aqui, Silmara, se a água do banho é quente? Quente. Quente, né? Não é tão assim, fora, é com esse ar dentro da natureza, mas tem toda a estrutura. Sim, né? Mas olha, é muito bom. Às vezes assim, você acaba não usando tanto, às vezes, esse recurso, mas temos água quente para os que não abrem mão de ter o seu banho quente no final do dia. Uma outra informação também, às vezes, para quem também está indo para lá e quer saber, a voltagem lá, tanto do Preá quanto do Jeri, é 220. Então, não adianta levar seu secador, seus equipamentos lá, 110, você não precisa. Você tem um ventilador natural para secar o teu cabelo lá, mas a voltagem lá é 220, então também é uma informação que a gente sempre passa para os nossos hóspedes, porque vai chegar lá, às vezes não vai conseguir estar conectando tudo que quer conectar, né? Sorte que hoje os equipamentos eletrônicos, a maioria são bivolts, então já ajuda nisso. É verdade. E tanto o rancho como a vila já estão funcionando, já estão recebendo hóspedes. Sim, sim. O rancho abriu no dia 1º de agosto, né? Jericoacoara estava fechado, né, por decreto municipal, e reabriu no dia 8 de agosto, mas a Vila Calango a gente optou por abrir um pouquinho depois, uma semana depois a gente abriu então a Vila Calango no dia 14.
Estamos lá com os nossos protocolos de segurança, fizemos testagem de todos os nossos funcionários para evitar nenhuma exposição desnecessária no momento da reabertura. Temos lá os nossos protocolos que estamos seguindo, né, dando essa segurança, esse conforto para o hóspede, né, que chega lá e de estar nesse local sabendo, então, que é seguro, que está sendo feita uma limpeza muito rigorosa, que os funcionários estão seguindo os protocolos. Já estamos, então, recebendo lá os nossos hóspedes nas 2 pousadas. As 2 estruturas estão abertas. Tem mais uma pergunta aqui. Você tem um público muito forte para lá na época do final do ano, para passar o Réveillon. Normalmente, sim, o Réveillon lá, tirando a época agora da pandemia, como são as comemorações, como o rancho e a vila realizam o seu pacote de Réveillon numa temporada normal? Jericoacoara ficou ainda muito mais conhecida agora que nos últimos 3 anos teve uma festa muito grande, né, de Réveillon lá, né, feita pela John John. Inclusive nós, na primeira edição, a gente participou até mais ativamente, quando era a festa que era chamada Jessuigeri, a gente estava junto nesse projeto e depois a John John assumiu, né, vamos dizer assim, o brand dessa festa. É uma festa enorme, que é feita 7 dias seguidos de festa, a noite toda lá em Jericoacoara. Então, atraiu um público e levou os holofotes para Jericoacoara, para o Réveillon. Nas pousadas, a gente tem, então, a ceia do Réveillon, que a gente serve no dia 31, e lá no Rancho do Peixe a gente faz uma festa para os nossos hóspedes e para convidados, né? Então, uma festa um pouco maior, com uma banda, com DJ, onde também entra aí a madrugada dentro da comemoração da virada do ano para a festa. Mas, então, acaba que na Vila Calango a gente não faz essa festa, porque a maioria das pessoas que estavam lá estavam, né, para ir para essa outra festa grande que tinha lá. Já no pré-A, como nem todos iam para essa festa de Jericoacoara, a gente oferecia a nossa festa própria no Rancho do Peixe. Esse ano, com tudo que está acontecendo, a gente ainda não sabe como é que as coisas vão estar até lá, provavelmente a gente vai fazer uma comemoração para os hóspedes. Então, ter uma ceia do Réveillon e depois ter ali uma comemoração ali para quem está hospedado na pousada. Já está tendo bastante procura, viu? O pessoal está animado, já está otimista. Agora, assim, parece que de 2 semanas para cá, os brasileiros começaram a pensar no Réveillon. E aí está começando bastante a procura. O nosso pacote começa no dia 26 de dezembro e vai até o dia 2 de janeiro. São 7 noites do pacote do Réveillon. E aí o pessoal já está procurando, se programando, já pensando em Réveillon. Agradecer muito a você por a informação toda que você compartilha com a gente hoje. Foi ótimo conhecer os 2 empreendimentos, saber mais de Jeri. E estamos aí já preparadíssimos para atender os nossos clientes com reservas de hotel, pacotes para Jeri, tanto para o Vila Calango como para o Rancho do Peixe. E muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, Eduardo e Thiago, pelo convite. É sempre um prazer a gente estar compartilhando um pouquinho aí dos nossos 2 paraísos. Convido aí todos que estão assistindo a irem para lá, conhecerem. Se ficou alguma pergunta sem resposta, depois na nossa apresentação tem nossos contatos, pode falar diretamente com a gente. A gente pode aí estar personalizando o pacote para grupos, para eventos, para casamentos. A gente adapta lá a nossa estrutura, então somos super flexíveis e abertos aí para atender a necessidade do cliente. E meu convite é esse, assim, de vocês virarem a página, é o que a gente diz agora, né? Acho que a gente não é uma volta, porque acho que nem tão cedo, talvez não mais a gente vai voltar ao que era antes, mas é uma retomada, né, desse novo mundo, desse novo cenário, desse novo normal, esse novo tudo que a gente está vivendo. E eu acho que o Rancho do Peixe e a Vila Calango é um símbolo disso, né, do que as pessoas vão procurar agora. Natureza, ar livre, mas sem perder a tecnologia, o conforto, a sofisticação. Então, convido todos para estarem lá com a gente assim que puderem. Vai ser um prazer receber vocês. Maravilha, Silmara. Muito obrigado aí também. Gostei muito das fotos e assim que der também vou passar por lá para conhecer essa maravilha. Isso aí. Esperamos vocês lá. Tá ótimo. Então, obrigado e boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.